entrar no ar ali da base do governo, tá? E eu tô falando, assim, da base mais governo impossível. Eu tô falando com gente do PT. E essa fonte me disse o seguinte, Dani, o governo, ele tá chegando aos seus 2 anos meio sem ar, tá esgotado. Tem uma ideia de que as coisas vão obrigatoriamente se movimentar por conta das eleições na Câmara e no Senado, mas a percepção interna é de que, mesmo para os muito próximos, o desgaste está muito grande. E aí ele me relatou uma cena que eu achei sui generis. Ou melhor, cristalina. Uma cena que mostra para vocês o tamanho do nível do desgaste. A bancada do governo, né, do PT, fez uma reunião que era para ser uma coisa, um jantar, uma coisa leve, meio que para misturar a reunião de preparação do pacote de gastos, da votação do pacote de gastos, com uma espécie de confraternização de final de ano. E aí a fonte estava me relatando, o senador tal levou um peixe, o senador Randolph, que é o líder do governo no Congresso, levou um camarão, porque a ideia era fazer uma coisa ali leve. Foram 2 integrantes da cúpula da Fazenda representar a Fazenda para explicar um pouco por que tinha que mexer nas coisas. Gente, azedou o clima, que muita gente saiu sem comer, foi o que me disse a fonte. Figura de linguagem? Pode ser, mas o apetite foi embora. Porque na hora que foram dizer por que precisava mexer no BPC, benefício de prestação continuada, que é pago a pessoas da terceira idade, 60 a mais, né, com dificuldades motoras, explodiu esse gasto, mas são pessoas que ganham pouco. Então vai ter uma mudança no cálculo, que é uma espécie de tentativa de conter um pouco a explosão do pagamento desse benefício e entender se tem gente recebendo ilegalmente. E diz que um dos maiores protestos veio do senador Paim, que também está no PT histórico há muitos anos, dizendo um diagnóstico de que, assim, como é que eu vou justificar isso para minha base? Cadê a história que vai provar que tem gente recebendo isso aqui indevidamente? Qual foi o tom da discussão travada com os integrantes da Fazenda? Então, para você entender, para passar esse pacote do Haddad, o sufoco foi dentro do PT. Chegou um momento em que os 2 integrantes da diretoria, do secretariado do Ministério da Fazenda que estavam lá, ouviram o seguinte: vocês estão demolindo o último pilar de sustentação do governo, que são os mais pobres, que são os que recebem benefício de um governo de esquerda. E explicaram, lutaram, explicaram e lutaram, explicaram e lutaram. Então, assim, a Fazenda está vivendo um papel quase que quixotesco dentre os próprios petistas. O que explica um pouco, e aí eu vou fechar esse bastidor aqui para vocês, com uma conversa que eu tive ontem com um ex-parlamentar, mas que circula muito, muito, muito alto, dizendo: é impossível dar certo com um governo cujo Lula é cercado no Planalto só de petistas. Não tem ninguém para trazer uma ideia nova ou lançar um questionamento, uma provocação. Não vai funcionar desse jeito. A gente até fala, porque ele ele esteve a vida toda no partido de oposição, mas é um pragmático, um grande líder pragmático. Ele disse: a gente até fala, precisa ter alguém aqui para dar um respiro.